Oi, eu sou Orelha Lopes da Vitrópolis e a conversa de hoje é com a Baby e o Doug do Vênus em Leão, após a nossa vinheta. Diretamente do estúdio Porta Amarela em Sorocaba, vamos mergulhar no universo catártico e sonhador do seu álbum de estreia, Vênus em Leão, de 2025, que mistura o clássico e o experimental. Como surgiu a parceria entre vocês e que momento perceberam que o som de vocês seguia por esse caminho de avant pop e experimental? Bom, a gente se conheceu desde a escola. A Babi era um ano mais nova do meu ano, né? E dava pra perceber que tinha uma sintonia porque ela gostava de umas coisas, estilos parecidos com o meu e tal. E a gente virou amigo desde então. E sempre teve essa conexão com a música, né? E eu sempre, desde a escola, tinha essa ideia de fazer banda. Essa ideia meio adolescente e tal, de fazer banda, fazer sucesso e tal. E anos depois, a Babi já tinha essa ideia de produção musical, ela foi estudar e eu tava nessa ideia de tocar ainda. E acabou que a gente tinha essa vontade de fazer música junto. E a gente acabou se encontrando em algum momento. E aí depois surgiu a oportunidade da Aldir Blanc. E aí eu vi que era uma oportunidade de uma parceria. E eu sabia que eu e a Babi tinha essa sintonia que se concretizou no álbum Vênus em Leão. E acabou que a questão de se tornar algo experimental foi meio que uma questão óbvia, né? Uhum. Eu tenho essa referência mais digital também, mais voltada para música eletrônica, né? Feita nos anos 80. E o Doug tem uma visão um pouco mais clássica, assim, da música, da banda, com guitarra, bateria, baixo. E acho que foi uma coisa muito natural quando a gente se uniu para fazer música e observou que as nossas referências iam para caminhos muito, muito diferentes e tinham formas diferentes também de serem gravadas e produzidas. E a gente entendeu que o nosso caminho seria a música eletroacústica e que tudo que viria da nossa criação seria um experimento do que a gente já gostava e de como isso iria se encaixar. Então, a partir daí, a gente entendeu que o nosso caminho era voltado à música experimental e a algo que busca quebrar paradigmas, assim, e traçar novos caminhos musicais. O álbum traz uma jornada emocional muito clara. Como foi o processo de transformar essas diferentes fases do amor, do romance ao amor próprio em música? O processo foi muito natural. Afinal de contas, eu tenho um processo criativo muito sinestésico, assim, muito sensorial. Então, eu realmente consigo me transportar para aquele momento, para aquela sensação, para aquela realidade. Então, transitar entre essas fases do amor, né, essas nuances de uma pessoa descobrindo o amor em si, foi um processo de praticamente um relato daquela mentalidade em que eu me coloquei no momento da composição e da criação de todo o conceito da canção em si. Então, é muito natural seguir isso de forma narrativa, porque é como se realmente eu adentrasse a cabeça da personagem naquele momento e trabalhasse em cima disso. Então, é um processo bem linear, no final das contas. Bem linear, mas ao mesmo tempo bem fluido, né? Porque tenta englobar toda a atmosfera do que está sendo vivido, do que está sendo sentido, mas ao mesmo tempo consegue seguir a mentalidade da personagem. E como a Babi falou, foi bem natural o processo em si. E é muito legal que muitos dos conceitos, as ideias em si, as composições, as letras, e a Babi ela já tinha as ideias, e para transformar isso mais em música, o processo foi ela me mostrando
o sentimento que ela queria pôr ali e tal. E acabou que isso a gente conseguiu transformar em timbres, em sons, na própria produção, não necessariamente só da guitarra e tal, mas a gente conseguiu transportar isso tudo, essa forma, esse sentimento, para quem for ouvir o álbum, pro som em si, certo? E foi muito legal o processo em si, porque a Babi aceitava muito as minhas ideias, assim como eu ouvia as dela. Às vezes era difícil eu conseguir entender, interpretar de certa forma, mas ela tinha paciência de me explicar direitinho o que ela estava querendo dizer. E acabou, eram pra ser até 5 músicas, né? Era pra ser um EP, acabou virando um álbum com 7, porque acabou que a gente conseguiu elaborar mais ideias em conjunto e transformar esse álbum, esse EP em um álbum. E então o processo foi realmente natural, né? Baby, você vem do movimento DAI e tem uma forte ligação com o cinema. Como essa visão visual e dramática influencia a forma como vocês constroem as canções? Influencia diretamente em diversos aspectos, porque, como eu disse, a minha visão é muito multissensorial. Então, o visual ajuda muito a me guiar para um caminho sonoro, né? Então, a ideia do cinema também me criou um pouco desse universo. Ele te transporta para o universo do filme em questão, por exemplo. Então, o processo criativo das músicas envolve muito isso, dessa criação do universo, para a partir daí fazer esse relato sonoro. Então, influenciou muito em muitos aspectos. Também nessa visão mais artística da narrativa e da realidade também, né? Que o cinema mostra isso de uma forma mais caricata, mais grandiosa. Então, isso influenciou muito também nas camadas que a gente foi criando, baseados muito também em trilhas sonoras de filmes. E o movimento DIY foi o que me permitiu entender que eu conseguiria alcançar diversos aspectos me arriscando neles. Então, essa forma de pensar que é multiartística e multissensorial, eu atingi através da ideologia do DIY, né? De pensar e fazer tudo, acreditar que eu poderia fazer tudo sozinha também, né? Eu conseguiria assumir vários papéis dentro de um processo. Então, isso foi muito importante. Teve uma influência muito grande, assim, no nosso processo de criação, em que a gente acreditou que a gente conseguiria transmitir todas as nossas ideias, todas as nossas visualizações do que a música teria que ser para dentro do que ela acabou se tornando. Doug, você transita entre referências que vão de Led Zeppelin a Elton John. Como foi equilibrar esse lado clássico da guitarra com as experimentações sonoras do duo? Eu acho que essa questão de experimentação, pra gente que é guitarrista, questão de timbre, a gente sempre tá experimentando, de certa forma. A questão do estilo em si, por mais que muitas coisas do pop ou dessas coisas que a Babi trouxe pra mim, que é a questão da produção mais atual, eu não conhecia, eu também meio que surfei por várias ondas da música, porque eu também estudei muito MPB, né, porque eu estudei violão e tal, e inclusive tem referências no álbum. Eu cheguei a tocar forró por um tempo nessa minha vida artística musical por aí, rock, então acabou que musicalmente eu surfei por muitas coisas, né, então... E sim, eu gosto, né? Então, tipo, não é que eu surfei, tipo, fiz não gostando. A gente que é músico acaba deixando de não gostar. A gente começa a entender certas coisas. Então, a questão em si de experimentar, que foi mais uma coisa nova pra mim, foi essa questão da produção em si. Por exemplo, a Babi me trazia timbres dos sintetizados em si que eu não conhecia, sabe? Por mais que alguns a gente já eram usados nos 80 e tal,
A Babi trouxe de forma digital que me apresentou. E foi muito legal porque a gente conseguiu casar essas duas coisas, né? A questão da guitarra, os timbres que eu fiz e casou com o som. Então, não foi difícil, só foi novo pra mim, de certa forma. Coisas que eu não imaginaria que eu faria. O misticismo aparece como um fio condutor no projeto. De que forma o conceito de Vênus em Leão se reflete na sonoridade dessas 7 faixas? O misticismo, ele tá ligado na narrativa desde a primeira música, né? Quando ela faz um pedido a um astro, né? Então ela já tem essa relação com o mundo de uma forma mais holística, assim. E a grande questão no disco, com essa relação dela com o misticismo, é que em um determinado momento ela se perde e acredita mais nas relações interpessoais acima da sua própria relação com o mundo, né? Então eu acredito que o conceito de Vênus em Leão diz diretamente sobre essa relação dela com o cósmico, do humano com o que existe ao redor dele, da sua relação com o mundo, que é algo que ela vai compreendendo a partir dos acontecimentos que acontecem durante a trajetória do disco, que é o que ela descobre, né, e desabafa sobre na última canção. E é isso que dialoga diretamente com o conceito dentro do álbum, né, que aquilo tava lá o tempo todo, só que ela só vai ter essa percepção ao final, quando ela se entende melhor e entende essa relação dela com o mundo, com o universo, e como o amor ultrapassa as relações pessoais. O projeto foi realizado via Lei Aldir Blanc em Cotia. Qual a importância desse apoio para o duo conseguisse atingir a densidade sonora que o álbum apresenta? Foi muito importante, porque a lei em si ajudou e incentivou financeiramente a produção e a construção do álbum, né? E é um projeto muito, muito significativo que a gente fez até o show na cidade. E ajudou na densidade, na qualidade, na construção do álbum, porque a gente conseguiu contratar músicos da região, né? Inclusive estúdios pra gente gravar a Love's a Two-Way Road, né? Que tem a bateria acústica gravada. E que foi no estúdio da cidade. Então, de certa forma, ajuda na construção do álbum, ajuda a questão da Babi, o Dog Garden, mas ajuda a cidade, ajuda a movimentar o mercado do artístico da cidade. E é uma lei que nasceu, de certa forma, na época que foi o auxílio emergencial da cultura na época da pandemia, né? Então, é legal que se mantenha a manutenção e que continue assim, para que vários outros projetos legais, não só o nosso, saiam do papel e se transformem em arte, em música, qualquer outra arte que seja. Com o lançamento do álbum agora no final de 2025, quais são os planos para levar essa experiência catártica e visual para os palcos esse ano, em 2026? Bom, agora é o que a gente tá no caminho de encontrar lugares e oportunidades pra gente conseguir fazer o show mais vezes, né? A gente fez com o apoio da Aldir Blanc para divulgação, lançamento do álbum. E agora a gente tá buscando novas oportunidades, novos lugares para poder realizar esse show e aprimorá-lo também, né? A gente quer deixá-lo com mais camadas e conseguir trazer, de fato, as pessoas para esse universo que a gente imaginou e que a gente tentou transmitir através das músicas, mas trazer essas referências multissensoriais também, né? Trazer um aspecto visual que remeta à nossa ideia, ao universo de Vênus em Leão. E, enfim, transformar isso
tudo numa experiência com referências diversas de diversos formatos artísticos. Então esse é nosso maior desejo para 2026 e para conseguir levar o Vênus em Leão até as pessoas. E além disso, temos várias outras ideias, mais vontade de fazer mais música, queremos fazer mais shows, a gente tá atrás de projetos, editais, então a gente tá na correria. Vai acontecer em breve, eu acho, então fiquem atentos aí, que Vênus em Leão vai tá por aí perto. Quero agradecer imensamente a Baby e ao Doug pelas respostas inspiradoras e por compartilharem tanta arte com a gente. Um salve especial pela parceria essencial do Estúdio Porta Amarela. E para você que nos assiste, siga a Vitrópolis, o estúdio e o duo Vênus em Leão nas redes sociais e continue fortalecendo a cena. Até a próxima. Como